Fala pessoal, Lucas na área, estamos aí de volta para mais uma análise de criptomoedas e a criptomoeda da vez é a nossa querida e amada Ada Cardano, né? Amada Ada, né? Engraçado. Mas sem piadinhas, né? Ada Cardano aí na tela. Nós falamos querida Ada Cardano, querida Adinha, querida Ada, né? Porque ela é um ativo, uma moeda que nos deu muito eh, um resultado muito bom, né, vamos dizer assim, nos deu muito lucro durante um tempo, principalmente no ano passado, né, pegamos boa parte de movimentos de alta, pegamos esses movimentos de alta, e agora ela voltou para uma zona interessante, além dela ter recuado para uma zona de suporte, na minha visão, muito interessante, ela também, apresentou aí notícias favoráveis que ajudam o fluxo, como por exemplo, notícias sobre a melhoria da sua escalabilidade, né. Então nós tivemos aí notícias, de que as atualizações que ocorreram na rede melhoraram muito a escalabilidade, né, tornou o projeto mais escalável, isso torna o projeto mais utilizável, mais útil, e com isso melhora a questão de preço, né, isso reflete diretamente na questão de preço, tá bom? Então, feito esse preâmbulo aí sobre o contexto de notícias, falar um pouquinho sobre a ADA, para quem não conhece, a ADA é uma plataforma blockchain Proof of Stake, tá? Então, ela traz aí um projeto que pretende permitir aplicativos descentralizados, smart contracts, inclusive, se eu não me engano, teve o primeiro NFT essa semana. Eh, tá assim, é uma plataforma de blockchain Proof of Stake que permite o desenvolvimento de aplicativos descentralizados, smart contracts, com desenvolvimento modular, tá? Esse seria uma das diferenças dela aí, e teoricamente, né, e dentro do seu projeto, aqueles que detêm uma ADA, né, que detém a criptomoeda, possuem direito de voto em qualquer mudança, né, qualquer proposta de mudança do sistema da rede, tá? Então é um resuminho aí do que é a ADA para vocês que não conhecem. Se vocês gostam de uma análise mais fundamentalista para entender a fundo o que é o projeto, coloque aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando o que é a ADA, qual é o projeto, quais são as finalidades, eh, quais são as dores que ela quer, atacar, que ela quer resolver, e quais são os problemas que ela tem. Um deles, a questão da escalabilidade, que ela está tentando resolver aí, pelo jeito está conseguindo, e isso gerou esse fluxo, tá bom? Então, beleza, feita essa análise inicial aí, explicando por cima, de maneira resumida, tá bom? O que é ADA, vamos falar aqui do gráfico, né? O gráfico na tela, gráfico diário, nós temos aí eh, um zigue-zague descendente, ou seja, ela vinha em tendência de queda, ela vinha aqui desde de setembro, início de setembro, quando ela fez topo histórico aí, ela começou um movimento de queda e não parou mais. Quando perdeu a média de 200, se intensificou o movimento de queda. Então nós vimos o movimento de queda aí ganhar força com o rompimento baixista da média de 200, que é essa linha pontilhada aqui, e aí confirmou o zigue-zague descendente. O que é o zigue-zague descendente? É esse que está desenhado aqui em verde, tá? Então o preço vem, faz topo, fundo, novo topo abaixo do topo anterior, novo fundo abaixo do fundo anterior, novo topo abaixo do topo anterior, até aí maravilha, novo fundo abaixo do fundo anterior. Então vinha em zigue-zague descendente até dia 10, quando aí fez o que? Um novo topo, tá? Um novo topo acima do topo anterior, quebrando a sequência do zigue-zague descendente. Isso quer dizer que ela vai voltar a subir, Lucas? Não, pessoal. Não quer dizer automaticamente que ela vai voltar a subir. Isso quer dizer que ela parou de cair, pelo menos nesse momento. Ela parou de cair. E isso indica que ela pode, a princípio, pelo menos, começar a andar de lado, começar a fazer um movimento que a gente chama de acumulação, tá? Por isso que eu trouxe ela aqui, por isso que eu achei interessante a gente ficar de olho nela, porque mesmo que ela não suba, né, se ela romper e de fato confirmar que a queda acabou, ela pode iniciar nesse movimento, ainda mais porque é uma zona de suporte importante, ó. Olha aqui atrás como brigou. Um movimento de acumulação, tá? O que é isso?
é um movimento onde ele fica andando de lado depois de uma queda forte, e aí depois disso inicia um forte movimento de alta. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui não é bem uma acumulação, porque é no alto, mas é considerado como se fosse uma distribuição, mas normalmente depois de movimentos fortes de queda, você vem uma longa consolidação, né, como foi aqui não chegou a ser uma longa consolidação, mas ficou um pouquinho consolidado, ficou um pouquinho de lado, né, você fica um pouquinho consolidado, você ficando essa consolidação, tendo essa consolidação, você tende a fazer um movimento forte para cima, né, é como se fosse aquela questão de uma mola propulsora, né, você vai comprimindo a mola, você vai fazendo um movimento em zigue-zague dentro de uma consolidação, e aí quando não tem mais como segurar essa mola, ela tende a explodir e numa acumulação a tendência, em geral, né, essa explosão é para cima, tá. Então, o que que eu vejo para ela aqui, tá, na minha visão? Eu acho que ela vai ter dificuldade de ultrapassar a média de 200, eu acho que, eh, a média de 200 vai ser uma forte resistência para ela, até porque ela tá flat, e também porque nesse ponto aqui, exatamente próximo da média de 200, nós temos um fundo que vai servir, era uma zona de suporte, que vai servir de resistência, tá? E o mercado está meio pesado esses dias, então eu não acredito que ela vá conseguir romper com facilidade esses pontos. Eu acredito mais numa, como eu disse, num movimento de consolidação dentro de um range. Eu vou até deixar pontilhado aqui em laranja para mostrar para vocês que esse é o movimento que eu acredito que vai ser um movimento possível, né, provável da da Cardan, tá? Então nós temos aí uma zona de suporte, uma zona de resistência, ela tá nesse ponto já numa zona de resistência, tá? Então eu acho que tudo indica, é, eu acho não, tudo indica que Cardano deve, depois dessa queda, a queda chegou ao fim, chegou numa zona de suporte importante, a queda chegou ao fim, teve esse rompimento, né, com o topo acima do topo anterior, ou pelo menos na mesma linha, mas tecnicamente foi até acima do topo anterior, o que vai indicar aí um movimento de fim de queda. Não acredito que ela vá fazer um movimento já de forte recuperação, buscar novos topos, romper a média de 200 com muita rapidez. Eu acho que o mais provável, tá, é ela testar a média de 200 aqui nessa linha laranja, como eu fiz. Ela pode até cair um pouquinho mais, voltar a testar a média de 200, não conseguir, e fazer aqui um movimento de acumulação, de lateralização, que é excelente para montar uma posição mais longa, onde você vai comprando, 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 você consegue montar um preço de aquisição bem tranquilo nessa faixa de preço, que é uma faixa de preço interessante por se tratar da POC, por se tratar de uma faixa de preço onde teve muita troca de movimentação, onde foi um suporte importante na queda de maio. Então, é uma zona importante que, se confirmada como zona de suporte, que eu acredito que vai ser uma zona importante dentro de uma acumulação para você se posicionar, para aqueles que gostam do projeto, para aqueles que querem ficar até inclusive no prazo mais longo, vale a pena ficar de olho. Nós temos uma linha de tendência de alta aqui, de baixa, desculpa, essa linha preta aqui, ó, deixa ela em azul para ficar mais fácil de visualizar. Essa linha azul também é um ponto de resistência, que dá basicamente aí é basicamente aí o ponto, onde está a média móvel de 200. Então eu acho que ela não vai perder essa linha de tendência mais longa, tá, essa linha de tendência de baixa mais longa, ela vai bater lá, vai voltar a cair, mas eu acho que ela vai romper essa linha de tendência quando entrar numa consolidação, né, e aí fizer a continuidade dela, né, a extensão dela, ela vai perder um pouquinho mais para frente, vai romper essa linha de tendência um pouquinho mais para frente, mas não de forma a criar um movimento de alta instantaneamente, e sim a criar um movimento de acumulação. E aí, minha gente,
rompendo esse movimento de acumulação. Mais para frente, tudo isso demora um pouco, não é tão rápido, tá? Nós temos aí alvos dentro da Cardano que podem chegar desde o teste de topo, lógico que é o nosso alvo maior de quem vai comprar aqui é vê-la testar o topo, ou seja, a região dos $3, como por exemplo os alvos mais curtos que são a faixa dos 2 e 2,50. Então nós temos aí 2, 2,50 e 3 como possíveis alvos para Cardano do ponto de vista altista, tá? Então eu vejo uma consolidaçãozinha para Cardano. Entrou volume bem forte aqui, tá? Entrou um volume bem forte e isso é um bom indicativo de que tem gente interessada em comprar nesse ponto. Tem defesa nesse ponto, deve ser um ponto de acumulação onde o pessoal deve posicionar os suas ordens de compra, deve comprar bem nesse ponto aqui, lembrando que a região do 1,20, tá? 1,20 basicamente entre 1,20 e 1,30, né, a POC está em 1,30. É uma zona muito forte de compra, o pessoal compra muito nessa zona, tá? Então é uma zona interessante para ficar de olho, para posicionar eventuais ordens de compra para aqueles que querem ter uma posição em Cardano por um prazo um pouco mais longo, tá? Eu sei que muitos vão olhar isso daqui, podem olhar e ver, mas isso aqui não é um fundo duplo? De fato, pode ser um fundo duplo se ela tivesse ou se ela romper aqui o eixo desse fundo, que é essa região aqui do 165, tá? 163, 165, ela tem que romper isso daqui para confirmar o que é um fundo duplo. Para aqueles que não sabem, o fundo duplo é um W, né? Então tem um eixo, né, que ela tem que ser rompido para configurar o fundo duplo. Ela não rompeu ainda, tá? E tá com dificuldade. Vem um candle bem forte, também com volume, um pouco menos de volume do que o anterior, mas com bastante volume, rejeitando o rompimento desse ponto. Então, acho que não vai ser tão fácil romper. E mesmo assim, mesmo que rompa, ainda tem a média de 200 fazendo pressão aqui, tem SLTB fazendo pressão. Então, eu não acho. Por isso, eu não acredito no movimento direcional, rápido, para cima, de reversão já logo de cara. Eu acredito mais numa acumulação nessa zona de consolidação aqui, entre essas linhas laranja aqui, fazendo esse movimento projetado laranja de lateralização, que é excelente, como eu disse, para quem quer comprar por um prazo mais longo. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Lembrando, movimento autista, nossas perspectivas, né? Em termos de alvo, nós temos aqui 2, depois 2,50 e depois 3, tá? Esses são os nossos alvos em ADA Cardano, tá? São os nossos alvos altistas. Previsão baixista, né? Uma previsão bearish. Se ela perdesse, de fato, se ela perder essa zona de suporte no $1, aí o buraco é mais embaixo. Nós temos aí a faixa dos 80 centavos como uma zona de suporte intermediária e bem mais embaixo aqui uma zona de suporte na região dos 40 centavos de dólar, tá? Não acredito nesse cenário, mas para aqueles que querem saber quais seria a possibilidade, né, quais seriam os alvos de um eventual movimento baixista, são esses daí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like, de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar aqui nos comentários quais as criptos que vocês querem que eu avalie no próximo vídeo, aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau, até a próxima.